Porque como o senhor comentou lá no início, né, do podcast, são quantas igrejas que existem hoje no Brasil, mais ou menos? 450.000. E todas essas igrejas, né, em sua maioria, elas têm divergências doutrinárias. Muita divergência doutrinária. É uma verdadeira aberração. Eles têm muita divergência doutrinária, inclusive quando o Papa Francisco esteve no Brasil, aí alguém perguntou a ele, né? O repórter estava nas mãos com uma, uma resultado de uma pesquisa que mostrava quantas pessoas estão migrando do catolicismo para os evangélicos. Aí o repórter perguntou: diante dessas pesquisas, o senhor não acha que vai chegar o momento em que os templos das igrejas católicas vão fechar as portas por falta de frequentadores? Aí ele falou, eu gostei do que ele falou, né? Ele falou, não. Aí o repórter perguntou por quê? Ele disse, porque eles não são unidos. Que eles não são. Então, nós temos 450.000 igrejas que não são unidas. Então, não são unidas. Cada uma tem sua posição doutrinária, cada um tem sua convicção. Uns acreditam numa coisa, outros acreditam em outra, outro guarda o sábado, outro dá o dízimo, outro diz que não deve dar o dízimo, outros diz que pode comer uma coisa, outro diz que não pode, outro diz que Deus está falando com ele, outro diz que não. Então, é uma verdadeira confusão religiosa, né? Então, é claro que é, 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 Jesus não veio ao mundo e não deixou as Escrituras para nos dividir, deixou para nos unir. Então, por isso, a preservação dessa sã doutrina é extremamente importante. Eu entendi. E Dalício, eu vejo, né, que o senhor tem essa preocupação, essa cautela, né, em preservar os ensinamentos bíblicos, né, baseado na Escritura. Eu acho que um dos pontos que vocês levam em consideração, né, Atos 2:42, que a igreja perseverava na doutrina apostólica, né? Eu acho que essa é a base, né, Sim, da sim. preocupação do Senhor. Agora sim, eu queria conhecer um pouquinho sobre sua história de conversão. Se eu pudesse contar como se deu sua conversão, em que ano, como foi. Nós morávamos num bairro lá na região metropolitana de Salvador, que é o bairro chamado Itinga, que pertence à cidade de Lauro de Freitas, que é a cidade vizinha a Salvador. Nós mudamos para lá, deve ter sido em 1974, em 74, e nós tínhamos uma vizinha que frequentava uma congregação da Igreja de Cristo. E aí, então, a, o evangelista dessa congregação estava lá fazendo uma visita para ela, e ela falou para ele que, olha, chegou um casal novo aqui, uma família aqui vizinho. Aí ele foi lá, isso já foi em 1976, novembro de 76. Aí ele foi e disse, olha, a irmã aqui vizinha falou que vocês chegaram para aqui essa semana, mudaram para aqui, você não gostaria de fazer um estudo na Bíblia, não? Aí eu falei, tudo bem. Aí ele entrou e começou a conversar e começou a estudar ali, abriu a Bíblia, começou a mostrar passagem e tal. Aí perguntou se no próximo sábado ele poderia ir lá novamente. Então, ele foi. E aí continuou todo sábado, e aí, uns 2 ou 3 meses depois, nós começamos a frequentar uma pequena congregação que ficava naquele bairro. E aí, então, aí, uns 5 meses, 6 meses depois, nós fomos batizados, em 1976. Mas aí ele contou a história dele, de como começou essa congregação lá, que ele era uma pessoa batista e sempre questionava com o pastor sobre o fato do que nós estamos falando aqui, sobre divisão, e ele via na Bíblia que a Bíblia era descrita como igreja de Deus, igreja de Cristo. Tem passagem que fala a igreja, nem fala o nome da igreja, a igreja que está em Tessalônica, a igreja que está em Filipos. Então, a igreja era identificada pela cidade onde ela estava. Ele sempre via isso na Bíblia, mas não via essa mesma coisa na prática. O que ele via era
Igreja Batista, Assembleia de Deus, igreja tal. Então, isso deixava uma dúvida na cabeça dele. Quando ele foi morar nesse bairro, e em 70 e 74, no bairro que eu estava morando, ele encontrou uma revista. A pessoa que morou na casa fez a limpeza da casa, mas deixou um lixo lá no canto. E aí ele encontrou uma revista publicada pela Escola da Bíblia de Belo Horizonte, inclusive um artigo que dizia como edificar uma igreja bíblica na sua cidade. E outro artigo falando simplesmente cristão, então ele interessou muito sobre isso. E então falou com o pastor sobre a questão da divisão, porque tinha um artigo que falava sobre a divisão, né, os problemas da divisão. Aí ele falou com o pastor e terminou discutindo com o pastor, porque o pastor disse, não, essa questão da divisão é verdade, mas a gente já está, como se, ele falou assim, como se o carro já está rodando, a gente não pode mais voltar atrás, entendeu? Aí ele falou, o senhor acha então que o que Jesus falou em João 17, que ele leu no artigo lá, baseado em João 17, Jesus orando pela unidade, o senhor acha, então, que o que Jesus falou para que nós sejamos unidos é impossível? Aí o pastor ficou irritado com isso, então ele discutiu com o pastor, saiu de lá e começou a congregação na casa dele. Isso em 74, nós conhecemos em 76. E aí, então, tocamos para frente, e hoje é uma das congregações que mais cresce na Bahia, é uma das congregações que mais cresce. Ela saiu essa equipe missionária de lá. O Luizinho, meu irmão, trabalhou um tempo aí em Aracaju, agora é um missionário na África, e a gente, pessoal da congregação de Tinga, começaram uma congregação, já duas congregações, uma no lugar chamado Vida Nova, né? E outra no centro de Lauro de Freitas. Então, essa congregação que tem muitos homens e muitas mulheres ativas na obra e tem auxiliado o início de várias congregações em várias cidades.